Ok. Embaixo da tela que aparece as pessoas, tem o share screen. Ontem eu tentei com o Robert e não consegui. E agora? Tá lá, eu vejo você. Tá, share screen. Isso, tá entrando. Vamos ver. E... peraí. Sim. Tem participantes, o vídeo, pause, tá. A gente tá vendo a sua tela, tá na internet. Isso, tá? Então, peraí, deixa eu abrir o... Ok. Feito. Feito? Sim. Uhum. Tá? Perfeito. Tá ótimo. Tá bom. Então, todo mundo me ouve? Sim, sim. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso começar. Tá, eu acho que você quer que a gente se apresente, mais ou menos quem tá aqui, falar o nome e a instituição, para você saber. Acho que deve entrar mais gente no caminho aí. Tá. Entrar. Tá. O Robert ontem me disse que isso seria, que de fato uma primeira rodada de apresentação, né, seria importante. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui para eu anotar o nome de vocês. Então, vamos. Tá bom. Eu posso começar, mas você já me conhece, mas só para que também tem gente nova aqui. Eu sou a Carol, eu sou estudante de doutorado aqui na Universidade da Flórida. E eu estou trabalhando com as ONGs na Amazônia e um pouco discutindo a questão do sucesso e da colaboração entre ONGs na questão do combate do desmatamento. Eu fiz gestão ambiental com a Nelly e convidei ela para participar com a Recan aqui. Acho que a gente pode ir na ordem de que eu estou vendo a tela. Pode ser, Andresa? Próximo. Pode ir? Pode ser. Pode ser. Bom, eu sou a Andresa, eu sou do Instituto Ouro Verde, que é uma ONG que trabalha aqui no norte de Mato Grosso, na região Portal da Amazônia, e a gente trabalha com organização social a partir de agricultores familiares aqui da região. Então, a gente tem uma série de projetos, mas para fortalecer os grupos aqui na região, né, na Amazônia Norte Mato Grossense. Ok. Pode ser a Tainá. Sou a Tainá, sou arquiteta urbanista, estou trabalhando agora no projeto com a Ecoporé, junto com a Stephanie, e estou ingressando agora na Amazônia. Tainá, só um minutinho, a tela da Tainá eu só a vejo aqui, ó. Tá sem cabeça, Tainá. Aí, melhorou. Ok. Stephanie. Stephanie para os anglófonos, para os francófonos e para Stephanie. Né? Foi assim, exatamente. Eu sou a ex-aluna e todas as vezes você ia fazer a chamada e falava Stephanie e não Steph. Toda vez. Aí terminei na IASH, Gestão Ambiental, fui morar em Rondônia, fiquei em Porto Velho 5 anos, trabalhando primeiro com comunidades afetadas pela usina hidrelétrica, Santo Antônio, do Baixo Madeira, e depois eu entrei na ECAM, na equipe de conservação da Amazônia, e fiquei 4 anos, e agora estou morando em São Paulo, e sendo uma das colaboradoras de uma outra ONG chamada Ecoporé, que também é de Rondônia. Muito bem, ótimo. Então, se está aqui em São Paulo, está muito mais fácil da gente se rever, né? Sim, sim. Nesse meio tempo, me esforcei para fazer um mestrado também na Universidade Federal de Rondônia, lá na Unir, no desenvolvimento regional. E foi bem legal, foi sobre sociobiodiversidade, um trabalho com castanha no Uruê-Uauau. Bem. Beleza. Ótimo, então. Ana Luto é a próxima. Olá, todo mundo. Aqui é Ana Luísa.
Não sei se vocês estão me vendo. Eu não me vejo, mas tudo bem. Eu atualmente sou estudante da Universidade da Flórida. Estou nessa jornada com a Carol também aqui em Gainesville. Anteriormente, eu estava trabalhando em uma ONG que se chama Instituto Floresta Tropical. A gente trabalha com manejo florestal, com o uso dos recursos florestais, tanto com comunidades quanto setor privado. E eu continuo associada a essa ONG, mesmo estando aqui como estudante, e na RECAM eu vou representar o IFT, a gente está no processo de adesão à rede, conversando com o Eber para efetivar essa adesão, e eu vou representar o IFT na RECAM. E aqui na universidade eu tenho trabalhado com o processo de tomada de decisão no manejo florestal comunitário, focando em madeira, em reserva extrativista. O meu trabalho vai envolver pelo menos 3 reservas extrativistas na Amazônia, no estado do Pará, Acre e Amazonas. Pará, Acre e Amazonas, tá. Isso. Alexandre, você consegue se apresentar? Será que a internet aguenta? Carol, acho que ele escreveu. Estamos aqui na Unemat com alguns alunos da agronomia, mas com uma internet muito ruim. Aonde que eles estão? Unemat? Unemat. Lá em Alta Floresta. Ah! Não é Alta Floresta. Carol, nós estamos aqui em Alta Floresta, na Unemat. Tem alguns estudantes de agronomia aqui. Agronomia, né? Eu desliguei o vídeo, porque sem vídeo está penoso, com vídeo vai ser impossível. Mas, enfim, nós vamos tentar aqui, beleza? Valeu. Dá um oi para a turma aí. Ok. A Juliana falou... Valeu. Vou desligar o áudio aqui. Tá legal. Oi, vocês me ouvem? Sim, pode falar. Sou Juliana, também formada em gestão ambiental, ex-aluna da Nelly. E atualmente eu trabalho com projetos de geração de renda no sudoeste do Pará, desde cooperativas de extrativistas até catadores de materiais recicláveis. Legal, bem-vinda. Karine, só falta você. Oi, Carol. Oi, pessoal. Também estou aqui em Alta Floresta com a internet bastante ruim, então também vou deixar o vídeo desligado. Sou gestora ambiental, também aluna, e vim para o ICV, trabalhar no ICV, estou aqui faz 1 ano e meio. Vim para trabalhar com a parte de gestão ambiental municipal, mas na parte de infraestrutura, discutindo os empreendimentos hidrelétricos aqui, outros projetos de infraestrutura que estão por vir, e é isso. Muito bem, realmente é um predomínio de gestores ambientais, né? A gente sempre falou que ia dominar o mundo, né, então. Muito bem. Cara do Bob, você quer falar alguma coisa? Quer se apresentar também? Sim, boa tarde. Eu sou Bob Bushbacker, professor da Universidade da Flórida, e trabalho com resiliência, governança e fazendo ligação entre a universidade e profissionais que trabalham na conservação e desenvolvimento na Amazônia, principalmente trabalhando em parceria com ONGs, como vocês. Muito bem. Legal. Então, Nelly, a gente tem em geral até 4h30 de Brasília, né? Aqui ainda é meio-dia, mas 1h30 do café virtual como um todo, algumas vezes acaba passando, mas a gente pode fazer como você preferir. Você fala, a gente interrompe no meio, ou você faz uma apresentação e depois a gente abre para o debate. Talvez seja mais dinâmico a gente ir falando. Como eu vou, logo o primeiro slide os itens que eu vou falar, se eu for interrompida, mas com coisas que virão no futuro, a gente deixa para falar depois, mas pode ser interrompida no decorrer, não tem problema não. Tá bom, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, avisa aqui no chat que aí eu abro, a gente abre para o áudio. Perfeito, tá legal. Pode começar.
Tá, então é minha vez agora, né? Então, bom, primeiro eu queria agradecer você, Carol, e o Robert, pelo contato e pelo convite para falar um pouquinho com vocês. Vocês sabem que o meu público normalmente não são as ONGs em geral, né? Elas são minoritárias, mas muito universidade, muito governo, eu trabalhei muito em governo, então ainda mantenho esse contato e muitas vezes é o grande público. Então, trabalhar com vocês, que todos estão ligados, de uma certa forma, à formação, ao doutorado, mas cujas experiências são outras, é muito interessante. Tá? Então, muito obrigado, Robert, muito obrigado, Carol. Vamos lá, eu vou tentar, eu fiz ontem comentando com o Robert como que eu pensava abordar, então vamos lá, eu vou apresentar alguma coisa e dispostíssima a discutir com vocês. Tá? Então, em termos de perspectiva, deixa eu só pôr a hora que a gente está começando, só para não ter... Em termos de itens, o que eu estou pretendendo abordar é trabalhar primeiro um pouquinho, muito rapidamente, mas acho necessário, né, abordar qual é a perspectiva teórico-metodológica que eu tenho usado no estudo das políticas públicas amazônicas. Depois, né, como o cacuete da geografia não me deixa, as múltiplas escalas nas Amazônias, e aí realmente pegando alguns poucos exemplos da escala internacional até a escala local. O terceiro ponto são os atores, então, de governos às populações locais, e o quarto ponto, também daria, só para falar de paradoxos e desafios, daria para a gente gastar muito tempo. Eu os resumi da maneira mais resumida possível para poder ter deixado um pouco mais de tempo para uma experiência de trabalho junto com as populações locais. Então, tendo esse cenário para vocês, quando quiser interromper, pode, sem problema, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é exatamente qual é essa perspectiva teórico-metodológica, né? Então, eu procuro, nos trabalhos que eu tenho feito, que eu tenho analisado, trabalhar com a questão território e seus vínculos com a gestão ambiental, territorial e as políticas públicas. Né? A primeira, se eu tomo um território, eu não entro na discussão que é sempre infindável do que é que seja um território, já que ele tem é um conceito importante em muitas disciplinas, mas eu tomo pela questão dos ordenamentos, né? Podem ser políticas explícitas de ordenamento, mas podem não ser, né? E essas políticas, na atualidade, a gente tem classificado muitas, aquelas que ainda são oriundas de Estado e aquelas que mais recentemente, na nossa história de ocupação da Amazônia, elas têm sido desenvolvidas pela sociedade. Aí, só para dar um exemplo, obviamente a questão do Estado passa pela produção de infraestruturas, pela própria produção de bens materiais e não materiais nas regiões, mas passa também pelas políticas de populações indígenas, populações quilombolas e algumas populações tradicionais já reconhecidas em seus territórios. Do lado da sociedade, o exemplo mais típico e mais conhecido nacionalmente é exatamente o movimento de atingidos por barragens, o MAB, né, que ele tem um processo de reordenamento e tem uma política constante de resistência aos ordenamentos governamentais. Né? O segundo aspecto é exatamente a questão da gestão ambiental territorial com
controle, preservação e uma convergência para a questão da sustentabilidade, né? Se alguns anos atrás a gente colocava esse par um pouco separado, controle de um lado muito policialesco, a preservação do outro muito no intocável, a própria noção da sustentabilidade vai trazer um contato muito próximo dessas duas vertentes que antes eram extremamente rígidas. E, em termos de políticas públicas, né, o que a gente analisa sempre é a política pública produzida pelo Estado, portanto, governo, né? Raras delas são políticas de Estado, mas normalmente são políticas de governos, de um lado, e mais recentemente a percepção de que a política pública ela também é resultante de um processo de mobilização social. Eu fiz também um destaque e chamei isso de convergência, né, pós Chico Mendes até Dilma, porque exatamente nesse momento, nesse período, né, 88, 2014, que a gente vai ver com muita frequência uma convergência de ações, né, de demandas vindas a partir do movimento social, da mobilização social, e que convergiram em alguns ministérios, notadamente o Ministério do Meio Ambiente. Então, há uma convergência. Essa convergência é quebrada, né, a partir da saída da Dilma. Então, veremos como que isso pode se reproduzir na Amazônia e nos locais. Do ponto de vista ainda dessa perspectiva teórico-metodológica, tem alguns autores que são autores que sempre vamos dizer assim, foram o motor da minha preocupação com a questão amazônica. Tirando a própria história pessoal, Nelly com a Amazônia, né, a primeira pessoa na geografia que me chamou muita atenção para a Amazônia foi a Berta Becker. A Berta Becker, pelo ângulo geopolítico, né, e pelo ângulo da própria Amazônia, que durante muito tempo foi o seu objeto, né, sua região, seu objeto de estudo preferencial. Mas ao lado dela tem, eu resgatei do Ignacy Sachs apenas a questão do desenvolvimento local e includente, mas obviamente que toda a produção do Sachs, aí ele tem um aspecto bastante interessante nas leituras que eu faço e nos trabalhos que eu desenvolvo. Do ponto de vista da Pan-Amazônica, a gente vai ver que não é muito simples de você encontrar grandes teóricos trabalhando com essa regionalidade da Pan-Amazônica. Eu poderia citar o Armando Mendes, do Pará, mas, ao mesmo tempo, tem o Aragon Vaca e sua primeira tese a respeito do TCA, não era nem o TCA, era Tratado de Cooperação Amazônico, são os primeiros elementos científicos que são amarrados no sentido dessa percepção de uma Amazônia, que não era ainda uma Amazônia do ambiente florestal único. Do ponto de vista de território e poder, né, é um geógrafo bastante antigo, Rafestin, Claude Rafestin, mas o seu ponto de vista, sua abordagem é muito interessante e é a que eu continuo exercendo nas minhas análises de política, que é a questão de que todos temos poder sobre o território que usamos. Então, a questão território e poder é muito visível em Rafestin. E do ponto de vista da questão de política pública, né, eu não sou uma cientista, não sou uma politóloga, né, mas eu trabalho com a política pública a partir de alguns dos elementos, e quem melhor sintetizou isso na discussão é o Klaus Frey, quando ele trabalha com os 3 grandes elementos da política. Né? É a própria policy, a própria política, a elaboração da política em si, as atividades, mas, sobretudo, o quadro institucional que move essas atividades, né, que é exatamente a própria rede de poder estabelecida, e que isso vai gerar
condições de realização ou não das políticas. Né? Então, tendo sempre esse quadro teórico, eu já usei essa base para muita coisa, inclusive para trabalhos mais recentes, por exemplo, de observatórios, ou no trabalho de terras públicas na região amazônica. Mas deixemos lá, que agora eu vou passar para um outro aspecto. Olhando a Amazônia pelas múltiplas escalas, né? Primeiro, quando a gente fala Amazônia, e isso é um pouco a minha experiência, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, há uma aura sobre a ideia de Amazônia, né? Que Amazônia é essa? A cada vez que você fala sobre a Amazônia, tem uma percepção, tem uma imagem já formada, né? Seja por governos, seja por populações, né? E isso se reflete na discussão das agendas internacionais, regionais ou locais. De que jeito ela acaba se refletindo? É um processo de mão dupla, né? Agendas internacionais para as nacionais e vice-versa. O modelo mais simples, o elemento mais simples é via convenções e acordos, né? Todas essas convenções e acordos, elas têm que ser ratificadas no Congresso e têm que ser transformadas em leis nacionais. E esse aspecto é um aspecto que também, um dos elementos que eu utilizo muito na discussão, porque todos nós somos brasileiros, e o Robert trabalha com o Brasil certamente há muito tempo, a cada vez que você fala em Amazônia e que você diz que há um rebatimento, uma influência da agenda internacional sobre a Amazônia, nós temos um forte rebatimento, né, de autoridades nacionais, no sentido de que, mais ou menos, ainda aquela coisa antiga de Amazônia nossa, né? E, portanto, nós sabemos o que fazer com ela. Então, nós somos, e aí a diplomacia brasileira é muito presente nisso, né? Ela diz a cada vez que falam quando a gente está em negociação internacional, ela coloca em primeiro plano a questão da soberania dos países, obviamente Brasil, sobre seus recursos naturais. E, portanto, são leis nacionais, são políticas nacionais que darão conta desse recado. A questão é que, né, de fato, são leis nacionais, mas normalmente mobilizadas, empurradas, né, pelos compromissos internacionais que nós assumimos. Então, portanto, essas agendas internacionais, ainda, né, que a gente diga, não, está de acordo com a gente ou não, né, essas agendas internacionais, de fato, né, elas fazem com que, ao ser ratificado no Congresso esse acordo e essa convenção, nós vamos transformá-las posteriormente em leis nacionais. Então, óbvio, a lei é nacional, a soberania é nossa, mas há uma influência bastante nítida dessas convenções e acordos. E dos mais recentes e mais importantes que o Brasil assumiu é a Convenção de Biodiversidade e Clima, onde, né, durante todo o período de negociação e agora nas COPs, né, o Brasil tem um protagonismo muito grande nas negociações. Né? Então, ele não importa com quem ele faça aliança, né, mas e aí eu vou usar, é bastante antiga a fala do embaixador Azambuja, quando ele negociava a conferência de 92 no Rio, ele dizia, olha, floresta no Brasil é passivo, portanto, nós não falaremos em florestas, mas nós vamos falar em biodiversidade, sim, porque biodiversidade é o futuro. Né? E a gente vai ver algumas negociações aí que realmente vão passar por toda essa questão desse protagonismo, visão de aproveitamento utilitarista da biodiversidade. A ponto, há algumas iniciativas supranacionais. Também não dava para eu fazer um levantamento extremamente minucioso, mas eu resgatei duas coisas aí.
né? De um lado, por exemplo, toda iniciativa supranacional que leva em consideração uma decisão, por exemplo, de ligações entre o Brasil e os países sul-americanos, elas têm avançado mais rápido do que quando são iniciativas voltadas, por exemplo, para a questão de conservação ambiental. Então, destaco aí, né, a iniciativa da IRSA, que é, obviamente, infraestrutura, a questão dos corredores oceânicos e muito da incorporação do modelo brasileiro dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento que fizemos aqui no Brasil. Isso se reproduziu de alguma maneira no IRSA, né? E depois o OTCA. E aí no IRSA a gente pode ver o seguinte, né? Quando a gente olha o continente sul-americano como um todo, está muito claro todas as ligações ao sul do país, né? Ou pelo menos já desde o sul da Amazônia até a Argentina e o Chile, em que essas ligações são ligações físicas, né? E cada vez mais melhoradas. E nos falta a grande carreteira norte-sul, né? que realmente ela ultrapassa, ela vem seguindo a direção da cordilheira um pouco mais adentro, mas a grande discussão ao longo do estabelecimento dos corredores bioceânicos foi exatamente a ligação, né, via Solimões e Amazonas até 2 pontos, Esmeralda e Piura, na costa oeste da América Latina, né? Então, a IRSA, para voltar um pouquinho, né, a formação desses corredores bioceânicos, a gente tem questionamentos, vê que tem dificuldades, mas quando se começa a perceber, de pouco em pouco ele está sendo construído. Pode ser que haja um pouquinho maior de demora, mas a gente tem visto convergência muito grande de governos no sentido de estabelecer, de fato, essas ligações, né? E aí a gente vai um pouco para quase que única iniciativa de grande porte governamental do Tratado de Cooperação Amazônica e, mais recentemente, da organização desse próprio tratado. E aí é preciso a gente falar, só lembrar 2 coisas, né? Quando o Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado, né, em 78, o contexto era militar. Militar não só no Brasil, mas em vários países sul-americanos, e a grande questão era o Brasil, né, a visão brasileira, e aí Meira Matos era muito claro, né, de ligação com o restante do continente, mas uma ligação de maneira bastante agressiva. Então, o tratado em si, e é isso que o Aragon Vaz, quando ele analisa o tratado, ele mostra isso claramente, que foi não vamos nos agredir. E quando o Brasil se colocou na mesma posição dos outros países, então eles disseram, tá bom, então fiquemos assim. Tanto que depois da assinatura a gente vai perceber um longo tempo sem muita mobilização. O que acontece? Às vésperas do fim dos anos 80, começo dos anos 90, alguns grupos internos dos governos que fazem parte do TCA começam a trabalhar, e entre eles o de meio ambiente e de zoneamento ecológico econômico do continente, tá? Então, esse contexto de 78, ele muda por completo agora, em 2002, quando é criado a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, cujo grande objetivo é exatamente cooperação. Então, nós estamos em 2 cenários completamente distintos, embora usando o mesmo instrumento de partida, que foi o texto assinado em 78. Com essa ideia de cooperação, né, então nós vamos ter 2 momentos. O plano estratégico, que foi negociado desde antes da instalação física da OTCA,
porque a OPCA foi decidida em 2002, mas só foi instalada em 2004. Em 2002, surge, então, essa negociação a respeito do plano estratégico, né, de 10 anos para a região, que é substituída agora em 2010, numa revisão do plano, troca-se o termo para a Agenda Estratégica de Cooperação. Então, a gente vai ver que, né, ao invés de entrar numa questão de plano, nós vamos para uma agenda estratégica que tem um outro caráter também, tá? Um caráter muito mais de agenda do que de um plano a ser executado. Se a gente quiser estabelecer, o plano ele seria mais rígido, mas com metas a cumprir. A agenda é um pouco mais leve, né, que implica realmente em compromissos que a gente possa assumir, mas eu não tenho, se por acaso não der certo, eu não tenho tanto problema de não ter realizado. Esse plano estratégico de 2002 a 2012, o primeiro foco dele, né, a diretriz estabelecida, foi a questão dos eixos transversais. Então, não se trabalha com a questão ambiental da grande Amazônia, né, do bioma amazônico, da bacia hidrográfica amazônica, sem pensar que, na verdade, são assuntos complexos e que são transversais. Então, a ideia de eixos transversais, ela aparece no plano estratégico, e depois ela vai reaparecer agora na agenda. As prioridades é que eu também tinha lá uma meia dúzia, né? Quando você vai olhar, cada um tem um tópico, a cada tema tem dado um destaque, tinha alguns compromissos no plano estratégico, mas eu tirei 3, porque são os que mais realmente foram trabalhados por serem prioridades. Um deles é a questão da participação efetiva das populações indígenas de cada país, né? Então, se há um programa na Amazônia que afetem as comunidades indígenas, as populações indígenas, então, era praticamente um requerimento que elas estivessem participando, e aí os governos dos países do tratado combinaram que seria assim. O segundo aspecto, a questão da descentralização das ações e a realização do ordenamento territorial. E eu botei aqui em vermelhinho, porque eu vou destacar um pouco mais ali para frente. E da conservação, veja só, em 2002, poucos países, e a Amazônia, e o Brasil também está nessa situação, tinha de fato um levantamento da biodiversidade, né? Nós temos alguns exemplos feitos pela Conservation International ou alguns outros grupos que procuraram reunir o que se conhecia cientificamente sobre as diversas Amazônias e mapear. Então, a gente tinha um mapa de partida, né, que era mais ou menos o que eu sei. Mas tinha muita área na Amazônia também que eu não sei. E o grande, em 99, que foi esse encontro, a partir do ano 2000, então aquele primeiro retrato estabelecido pelos cientistas e por organizações não governamentais que conheciam os seus locais de trabalho, foi mapeado. Então, a gente tinha o primeiro levantamento científico a respeito do que nós conhecíamos sobre a conservação da biodiversidade, sobre a biodiversidade amazônica, aí no contexto regional. O plano estratégico de 2002, né, ele vai também, quando eu falei da descentralização administrativa, era realmente repassar para os governos regionais e locais a execução da política pública. Aí eu faço um pequeno parêntese, né? No caso brasileiro e nos países da América do Sul também, apesar de que o final dos períodos ditatoriais, né,
vai acontecer no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, nós passamos praticamente toda a década de 90 naquela definição do que a gente chamava de pacto federativo. No Brasil chamou-se pacto federativo, nos outros países era ainda aquela ideia que eu posso encaminhar para os governos locais e regionais fazerem. E a grande discussão era pura e simplesmente a execução das políticas. A elaboração continuava no nível nacional de cada país. Nível regional, então, não se fala. Então, tanto que quando a OTCA aceita o plano, assina o plano estratégico, ela começa a ver o que é que poderia, de fato, passar. Outro aspecto que é muito presente nesse plano de 2002 a 2012 é exatamente a obrigatoriedade de chegar a um ordenamento territorial. A gente vai ver que é o período de, né, se eu pudesse fazer uma curva, é o período em que a questão do ordenamento territorial e, vamos dizer assim, o instrumento básico, que era o zoneamento, ele passa a ser discutido em todos os países, né? Busca-se a questão de uma metodologia comum, como se buscou aqui dentro do Brasil, mas todos mantinham o discurso do zoneamento como parte como primeiro ponto de partida para o ordenamento territorial, todos diziam, né? E isso aparece no próprio texto governamental. Então, quando em momentos de resistência do governo em falar, né, de fazer zoneamento. Nós vamos ver ainda com muito destaque a questão de qual era o objeto central desse ordenamento e por que a gente tinha que fazê-lo. E o aparecimento da questão de reconhecimento das diversidades culturais e do direito dos povos indígenas sobre seus espaços vitais. No caso do Brasil, já tinha sido reconhecido, embora a política indigenista ainda não, né, ela tenha tido várias abordagens e várias visões, mas aqui nós já tínhamos a Constituição de 88, que assegurou os ganhos, em especial aos povos indígenas, né? Tanto que é primazia sobre qualquer outra decisão de política. E o grande instrumento seria o instrumento do macrozoneamento ecológico-econômico regional. Bom, quem acompanhou, e eu acho, a Carol pelo menos eu sei, vocês outros, não sei quantos vocês acompanharam a questão do zoneamento, a gente sabe que é uma discussão eterna. Quando não era a questão do conceito em si, da metodologia em si, eram outras questões. Então, no fundo, é a indefinição política, mas o não interesse realmente que se realizasse. No caso, para o TCA, ele destaca alguns eixos funcionais em áreas de fronteira. Bom, área de fronteira sempre foi problema para o Brasil. Obviamente, para os outros países também, visto de uma outra maneira. Passemos, então, para 2010 a 2018, que já passa a se chamar Agenda Estratégica, né? Eles vão manter os eixos transversais, o da conservação e uso da biodiversidade, agora já num nível de conhecimento um pouco melhor, e o discurso, claro, do desenvolvimento sustentável. Então, são dois eixos transversais reconhecidos dentro da agenda da OTCA de 2010 a 2018. E aí a gente vê essa diversidade de eixos temáticos, né? Não vão dar conta, né? Não daremos conta nunca, quando a gente fala de política, de você pegar todos os segmentos, né? Todos os temas. Mas alguns estão relacionados porque eles parecem ser mais importantes do que os outros no olhar dos países, né? E aí, veja só, eu destaquei mais uma vez a questão do uso sustentável da biodiversidade e a promoção do biocomércio. Isso no Brasil vai se traduzir dentro da política pública pelos arranjos produtivos locais. Na Amazônia, a gente já tem alguns bastante significativos.
Aí também eu vou destacar, do ponto de vista de projeto regional dentro dessa agenda estratégica, 2. O próprio fortalecimento da OTCA, passaram a chamar Programa Regional Amazônia, que é uma cooperação Alemanha e Holanda, né? Aí a gente pode fazer várias conjecturas a respeito da autonomia e da busca de financiamento para a execução dessas políticas. Mas eu queria me ater um pouquinho no projeto, né, criado no âmbito do INPE, no Brasil, com um centro instalado em Belém, que é o monitoramento do desmatamento e as mudanças de uso do solo na floresta panamazônica. Então, muitos instrumentos foram criados aí no âmbito desse centro, né? Na Amazônia se formou muita gente nesse centro exatamente para poder trabalhar com o monitoramento do desmatamento e as mudanças de uso do solo. Mas, né, as Amazônias, do meu ponto de vista, que é um outro argumento que eu uso bastante, as Amazônias continuam nacionalizadas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil, nós vamos ver a incorporação nela de um plano de Amazônia sustentável que a gente fala desde os final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele é incorporado na Política Nacional de Desenvolvimento Regional no início do primeiro mandato do governo Lula. E ele chamando a atenção para a questão das regiões estagnadas e regiões dinâmicas. E a gente, essa tipologia criada pelo Ministério, ele vai trabalhar muito com esse par, estagnada e dinâmica, baixa renda e alta renda. E olhando, se a gente olhar pura e simplesmente por essa tipologia, a gente vai ver o quê? A Amazônia, a grande área de baixa renda, obviamente que isso coincide também vai coincidir também em vários territórios indígenas, que não tem moeda, né? O tratamento não é monetário, então, obviamente, a questão da baixa renda aí. Mas o que eles chamam de regiões estagnadas, né? Será que realmente o que nós temos aí mapeado como região estagnada dentro da Amazônia corresponde a isso? Né? O que temos lá? Está claro que as regiões dinâmicas correspondem, né? Se nós pegarmos o eixo, a BR, Cuiabá-Santarém, é a grande região dinâmica do eixo norte-sul na Amazônia Oriental. Mas aí também é o diferencial do Mato Grosso entre as áreas de produção de soja, portanto, alta renda, né, e as áreas mais estagnadas, exatamente onde a gente tem o quê? Parque do Xingu, unidades de conservação, tem que obrigatoriamente ter baixa renda, né? Não tem geração de recursos e de emprego. Nesse sentido, né, aí também para ser bastante rápida, a Berta Becker, que eu falei no início, que sempre li muitas coisas que ela fez e que me chamava a atenção, pouco antes da sua morte, ela trabalhava exatamente no Plano de Amazônia Sustentável, no PAS, e a visão, né, de Amazônia século XXI é uma Amazônia que precisa, né, trabalhar, pelo menos, ou reconhecer na complexidade do seu espaço esses 8 itens que ela fala. Eu destaquei alguns, né, os que estão em cinza, exatamente áreas onde, de uma certa maneira, governos não podem, de jeito nenhum, fazer sozinhos, não conta. Então, há uma fronteira aí que pode ser muito explorada e é onde a gente acha vários exemplos de participação muito maior da sociedade organizada. Mas ela chamava atenção, e isso aparece no PAS, no Plano Amazônia Sustentável,
para esse novo padrão que foi estabelecido, marcado pelo Complexo Verde, a rede de logística na Amazônia. Então, para ela, né, se considerava como a Amazônia só é possível de mudar padrão se entendermos agora que ela é mais uma fronteira tecnológica e científica do que uma fronteira de expansão agrícola. Tá? Era esse o balanço colocado. Por quê? Né? Em sendo uma fronteira tecnológica, eu posso desenvolver, por exemplo, né, o próprio biocomércio, a formação de segmentos da biodiversidade que até então são inexplorados. Então, esse é um valor, né, estabelecido, e a mudança para perceber uma nova Amazônia que não pode permanecer sendo objeto de fronteira de expansão agrícola, como foi no final do século, segunda metade do século XX. A Amazônia do século XXI, ela tem que ser uma fronteira tecnológica e científica, né? Tem que ter uma nova racionalidade, valorizar as populações e as estratégias distintas para territórios distintos. Então, o que ela está chamando com isso? Né? E que corresponde ao que a gente começa a ver cada vez mais. Né? Não dá mais para você ter detalhes em políticas nacionais que são detalhes que são diferentes entre regiões. Então, mais uma vez, reforça a ideia de uma política nacional que dê as diretrizes gerais e as estratégias gerais e deixa toda outra organização para os territórios locais, né? E ela diz, ainda há alguma forma de organizar, que o governo federal ainda pode tentar organizar, que é exatamente a questão do ordenamento. Mas o ordenamento, nos dias atuais, né, em que você tem o Estado como um dos atores do processo, ele não é mais uma condição e uma obrigação que todos cumpririam. Ele é, né, uma malha socioambiental formada de um lado, e aí que jeito que essa malha socioambiental foi formada e tem se trabalhado? Muito nos projetos ambientais, muito nas unidades de conservação, muito nas experiências, né, em que as organizações governamentais estão localizadas nesses locais. Diferentemente do vetor técnico industrial que a gente tinha como base geral do planejamento territorial da União Federal, né? Então, ela opõe essa ideia dessas duas malhas com forças semelhantes. E aí vem toda a necessidade de construção do processo participativo, né? A negociação entre atores governamentais, entre atores sociais, nas diferentes escalas, nas diferentes áreas, nas diferentes regiões, é fundamental. Não dá para você valorizar alguns territórios, diferenciar esse espaço se você não tiver localmente também quem corresponda a isso. E aí é importante a gente colocar a questão da atuação do Ministério do Meio Ambiente, que praticamente dentro da polity, né, do institucional brasileiro, desde a Lei 6938, desde 81, o único ministério que trabalha de fato, né, com todas as dificuldades. Ele sempre teve na sua política, desde 81 até hoje, a participação como elemento fundamental da política, né? E aí ele faz uma abertura para as ONGs desde a elaboração das políticas, vide CONAMA, vide CONSEMAS, né? Vide os conselhos municipais, estaduais e nacional de meio ambiente. Então, ainda que fosse uma participação reduzida, ele já chamava, no tempo da ditadura, a participação. Lógico que essa participação atualmente é muito mais qualificada, né? Tem uma presença, às vezes, muito maior do que tinha antes.
Agora, tem um outro elemento, né, que ajudou muito, que contribuiu para a fixação, para a consolidação da participação das organizações não governamentais, das populações locais, que foi exatamente a condicionalidade vinda dos financiamentos e doações, né? Então, o financiamento da primeira PNMA no Brasil, que foi o BIRD quem financiou, já tinha como condicionalidade a execução da política por organizações não governamentais. Então, isso contribuiu, né? Por quê? Porque passou a ser uma exigência. Então, na execução desses programas internacionais, sejam programas de experiências efetivas sobre o espaço local, ou seja, muito processo de formação, ou seja, sejam pesquisas, você está sempre fazendo esse global local, que parecia uma coisa muito sem concretude, né, ocorrer. E aí, quando eu falei do ordenamento e do zoneamento, né, a gente vê uma transição brusca, realmente, para a agenda estratégica da OTCA na atualidade, né? Esses conflitos de poder acabaram, né, resultando em cortes, em inviabilização da execução de ordenamentos em escalas nacionais ou regionais, e os que acontecem são apenas projetos regionais ou subregionais. E talvez eles estejam acontecendo ainda por inércia, né? E isso representa o quê? Um cansaço da participação, um cansaço dos cientistas que estiverem envolvidos, um cansaço das ONGs que estiverem envolvidos, ou pura e simplesmente uma questão de dificuldade de realização, né? O fato é que ele desapareceu. Quando você olha, coloca plano estratégico e agenda estratégica, ele desapareceu, quando antes ele era um ponto focal dos mais importantes, né? Então, isso me preocupa particularmente, né? Porque havia, com toda a dificuldade de execução, havia um processo de mobilização muito grande nessas questões de zoneamento e, posteriormente, de zoneamento. Em não tendo isso, né, como é que ficam as mobilizações e as pressões? Pergunta para a gente pensar mais no futuro. Em termos de governos locais, também, né, não dá para a gente fazer uma sistemática de um por um dos exemplos, mas eu tomei o plano de longo prazo do Mato Grosso, que quem trabalha com Mato Grosso provavelmente conhece de cor e salteado, vai para trás e vai para frente, né? Mas eu quis destacar 3 objetivos. A conservação ambiental, então, e as práticas sustentáveis. Então, vocês vão ver que continua no discurso isso aparecendo, né? E aí, quase sempre com a questão do novo aproveitamento, da possibilidade de aproveitamento da biodiversidade e dos outros recursos naturais. Junto com isso, vem o fortalecimento da capacidade científica e inovação tecnológica. Então, veja, corresponde realmente, a grosso modo, ao vetor científico-tecnológico muito estudado pela Berta. E o terceiro item é a questão de redução de pobreza e riscos ambientais, né? Primeiro, chamar atenção para esse plano de 2011 a 2031, né? Longo prazo para uma região, para um estado, né? Quando a gente mal dá conta do próximo PPA, dos próximos 5 anos. É valoroso, né? A segunda questão são experiência, uma pequena experiência, e eu gostaria de falar um pouquinho mais de detalhe dessa pesquisa que nós realizamos. Então, eu vou falar dessa experiência do Igarapé Gelado, de uma cooperativa, dos sistemas de atores que foi estabelecido, tá? Onde foram essas experiências? Onde estão nossas cruzinhas aí,
Então, se vocês vão ver nossas estrelinhas, o agronegócio teve um exemplo em Sorriso, né? Quem é do Mato Grosso, Sorriso Verde, a agricultura familiar em grande número, né? Os extrativistas também, e 2 comunidades indígenas, né? O que foi esse programa? O projeto Duramás, a ideia era medir a sustentabilidade da Amazônia, mas medir de que jeito? Perguntando primeiro às pessoas como é que era que eles viam, o que era sustentabilidade. Então, começamos com algumas comunidades e regiões. Esse projeto, por que eu peguei especialmente? Porque ele começou em 2007, foi a 2010, e depois continuou mais 4 anos, de 2011, e acabou virando 6, de 2011 a 2016, quando a gente termina o segundo livro do projeto. Então, o projeto tomou como uma metodologia o contato com as comunidades e um levantamento de história de vida, um levantamento biográfico dessas populações. E quase sempre vinha uma primeira questão, né? O que é desenvolvimento sustentável para vocês? Então, vocês imaginam indígenas, produtores familiares, produtor do agronegócio, respondendo o que era, né? E agroextrativistas também. Então, teve um projeto de longa duração, 13 áreas estudadas, 2 aldeias indígenas e regiões. E acabamos estabelecendo uns sistemas de indicadores. Não vou entrar nesse caso agora específico dos indicadores, é só para ter uma ideia, né? E das regiões que foram estudadas, e o meu exemplo é a APA do Igarapé Gelado, né? Onde está a APA do Igarapé Gelado? O pessoal do Pará, né? Ela era o único flanco aberto, né? Nesse conjunto de proteção à região do Ferro, da Vale do Rio Doce, né? Hoje só Vale. Então, 3 florestas nacionais, uma reserva indígena, uma rebio e uma APA. Numa região em que, de muita importância, então essa tonalidade mais escura é a área de influência direta da Vale, e de importância direta da Vale. Então, numa região em que era uma empresa estatal, hoje é privada, mas que mantém uma participação muito efetiva e dominante na área de trabalho. É uma região de extremo conflito, foi lá o Eldorado de Carajás, né? É lá que a gente ainda encontra as margens da rodovia, populações do MST, e é lá que a gente vê, né, esse conjunto vermelho de assentamentos, de projetos agroflorestais, agroextrativistas, agrários, normalmente, predomínio de projetos agrários. Então, se olharmos, apesar de toda a crítica de que essas unidades serviram de proteção para Vale, na verdade é a região onde a gente ainda vê floresta nessa área, né? Então, você tem todo um movimento de ocupação de Marabá a Parauapebas a Eldorado, e o que sobrou são as unidades que protegem o ferro e os outros minerais da Vale, né? Então, a APA é exatamente esse trecho já bastante desgastado. No âmbito do município de Parauapebas, ela já representa quase que uma cunha entrando pelas áreas protegidas no entorno, e a população com quem nós trabalhamos é a população que habita essa APA. Quem são esses que habitam essa APA? A maioria foram garimpeiros de Serra Pelada, né? Então, não tem nenhum histórico anterior de agricultura familiar, e se viram transformados em agricultores familiares, para poder ficar assentados na APA. Essas são as localizações das moradias, né, das pessoas que nós entrevistamos em 2 momentos. Então, nós vamos ter
uma APA que era a área que estava aberta, que precisava de proteção nesse complexo em torno de Carajás, e que, quando fomos, em 2007, a primeira vez, ela tinha essa estrada, né, branca e vermelha, era uma estrada de terra não asfaltada, e muitas vezes, para você chegar no ponto mais distante, né, na moradia mais distante que nós entrevistamos, você levava 2 horas e meia a 3 horas para fazer esse trecho dentro da água. Isso em 2007. Em 2014, quando voltamos novamente lá para conversar com as mesmas pessoas, a rodovia do Salobo já tinha sido asfaltada, né? Então, hoje, para você ir de Parauapebas até a APA, você gasta, no máximo, 40 minutos, né, em rodovia asfaltada, enfim. Então, isso já dá uma mudança significativa para quem produzia, quem tinha sido garimpeiro, virado agricultor familiar e que demandava o reconhecimento da sua terra nessa região. É uma APA, portanto, obviamente, pode ter propriedade privada. O segundo ponto de discórdia é exatamente essa segunda rodovia que vai cortar a APA pela metade, o Achurado aqui, né, cortando no sentido norte-sul, quando a APA é leste-oeste. Este é o grande problema do momento, né? Então, quer dizer, era em 2014, quando eu fui lá, não voltei mais. E todo um movimento da população no questionamento de qual é o benefício, quem estaria perto dessa estrada, como ganharia mais ou menos, o valor da sua propriedade que iria aumentar ou ser valorizado ou não, enfim. Então, você passa a ter uma outra problemática que predomina sobre a própria produção, que é a da propriedade da terra. Tá? Aí nós vamos ver de 2007 a figura de baixo para 2014, né? A mudança no uso do solo, e o que chama a atenção é o seguinte, o aumento das pastagens, né? O amarelo aqui é pastagens com árvores. E por que aumentou a pastagem lá dentro? Porque em 2007, todos como pequenos agricultores com dificuldade de financiamento, de manter a produção de frutas regionais, e vendia toda essa fruta regional, vendia para a Cooper, que eu vou falar logo em seguida. E a Vale, a grande empresa regional, atendeu a uma negociação com eles, que foi financiar, quase que a fundo perdido, para cada propriedade, um pequeno curral e algumas cabeças de gado. Então, o gado já se instalou dentro da APA, né? Hoje é parte da produção local desses produtores. Então, a gente vê uma mudança, né, da capoeira para a pastagem dentro da APA. Embora também, em termos de floresta, algumas áreas tenham ganhado um pouco mais. Quem foi a Cooper? A Cooper, né, essa cooperativa de agricultores, de produtores, ela é nascida nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Né? E ela se formou a partir de pessoas que chegaram para se assentarem nos assentamentos do Getati. Tá? Então, tinha muito. O elo de ligação era o tecido social dessa cooperativa, feita por gente que chegou ao mesmo tempo, né, numa instalação, ganhando terras para se instalarem na Amazônia. E essa cooperativa, então, produtos da agricultura familiar, principalmente frutos. Trabalharam esses frutos, transformando, inclusive, em bombons, e vendiam de Parauapebas para fora do município. Tá? Todos os frutos amazônicos lá já começaram então, 2007, eles estavam na fase, é um projeto que vinha desde os anos 90,
que acabou comprando equipamento primeiro, fortalecendo a cooperativa. Então, ela tinha uma longa história de formação desse capital social. Em 2014, você passa a encontrar na cidade esse freezer da Tentação Amazônica. Então, criaram uma marca, né? Que mudanças a gente teve em 7 anos? Primeiro, a Cooper, que era extremamente associativista, né, que tinha todo um caráter de assistência, de ajuda, de participação. Para ser cooperado custava baratinho, R$70, um negócio assim, né? Em 7 anos, 2014, ela fez uma mudança bastante significativa, né? E que mudança é essa? Bom, continua sendo cooperado com a gente quem quiser entrar na regra de mercado. Tá? Então, começa pelo preço da associação do cooperado. De R$70 passou a R$1.500. Então, isso deu uma mudança brutal e muito brusca no trabalho deles. E a segunda grande mudança é exatamente o Minha Casa Minha Vida. Só para simplificar, né, o que a gente vê. Em 2006, Parauapebas era o amarelo, né? Em 2011, ele agrega toda essa parte alaranjada e em 2014 é vermelho. Toda a parte vermelha tem projetos do Minha Casa Minha Vida. Então, de um lado, atendeu, obviamente, a demanda da população, né, que quer vir para a cidade. Então, eles estão hoje nos Minha Casa Minha Vida, a 40 minutos do sítio, né, na sua área. E a área transformou-se em área... Algumas mantêm as atividades agrícolas, outras viraram um pouco uma chácara de lazer. Tá? Então, em termos de produção, de aumento de renda, de melhoria de renda, de trabalho desse pessoal, vai ter, né, um significado muito grande. Então, se não é mais produtivo a APA, qual vai ser o futuro? Provavelmente, né, toda a família na cidade e, posteriormente, um processo de utilização nas fazendas apenas. Então, esse é um projeto. O atual é esse observatório, e aí a gente muda o conceito principal de desenvolvimento para desenvolvimento territorial. Tá? Então, hoje, né, quase todas as políticas federais, de uma maneira, quer dizer, hoje, até Dilma, falam, né, no desenvolvimento territorial, no controle ao desmatamento, PPC dando o tempo da Marina Silva, o PAS, que continuam sendo os planos, embora com muito pouco, né, houve uma baixada geral em termos de ação. As políticas estaduais, algumas, o Pará eu acabei de comentar, o Mato Grosso também, e políticas locais, né, essa de Parauapebas, e Parauapebas como município continua ainda olhando, por exemplo, para a APA, porque há uma pressão muito grande da Vale. A Alta Floresta, a gente pode falar que tem alguns exemplos de projetos para o clima. E aí foi uma tese da Carla Moura Meninas, né, que a conheceram. A tese dela era política de biodiversidade, política clima do internacional ao local. E o exemplo é um exemplo de um projeto em Alta Floresta. O observatório, né, esse grande eixo de interação ciência-sociedade em cima da problemática amazônica, né, da problemática atual, né, que continua algumas. Por exemplo, a interface com os grandes cultivos. Como é que você vai fazer? Qual a transição de uma agricultura agroecológica para uma inclusão produtiva? Né? Qual a evolução das condições de vida? Então, esse novo projeto é uma visão de observatório de políticas, tá? Só para simplificar. E o que a gente vê em termos de estudo, de ciência, de análise, nós continuamos tentando, né, procurar avançar, mostrar esse item, interação ciência-sociedade, né, tem servido realmente muito como base das grandes interlocuções com organizações não governamentais da região amazonense.
tá? Da Amazônia em si. Para concluir, né, eu poderia aqui também ter ficado só o tempo inteiro, que, aliás, eu estou chegando a quase 1 hora, né? Passei do meu tempo, gente, me desculpem. Mas eu queria comentar o seguinte, né? Essa ausência da política regional e das Amazônias nacionais. Enquanto não superarmos essa visão extremamente reducionista, que meu pedaço da Amazônia é meu pedaço da Amazônia, né, as ações que hoje são necessárias são ações de interligações e não só de fronteiras. Né, porque a pobreza, a fragilidade institucional continua e a participação intermitente de governos ou mesmo da sociedade continua muito presente na América do Sul. Tá? Seja no momento da elaboração, seja no momento da ação. Então, não podemos manter apenas como agenda, né, por exemplo, a política regional. A segunda questão que é importante é a continuidade dos discursos governamentais, mas, às vezes, muito, apesar da inserção do ponto de vista de discurso, as ações ainda são ações muito pequenas, comparada à complexidade, ao tamanho da região, à complexidade dos seus problemas e, obviamente, das soluções também. Mas, para mim, só tem uma grande saída, né? Que para quem foi minha aluna, vai escutar outra vez, né? Nós só podemos dormir com um olho e não com 2, né? Porque é só com pressão. Vocês viram um exemplo muito claro da Henkel, né? Que no dia que disse, olha, acabou, no dia seguinte ele voltou atrás. Então, há muitos retrocessos que estão vindo, usando bem um jargão, Robert, que isso é de caipira do interior de São Paulo, né? As ações desse governo estão vindo a galope, né? E muitas vezes muito quietinhas, quando você vê ela está acontecendo. Olha a questão das multas ambientais, o perdão da dívida, né? Olhem a questão da regularização fundiária agora acima de 2.500 hectares, eu não quis entrar na regularização fundiária, que é um outro mundo, as políticas conflitantes sobre o território, né? Estão vindo de uma maneira a fazer com que a gente procure cada vez mais a participação efetiva, ainda que sejam em exemplos locais, mas não podemos deixar que esses exemplos locais também, né, entrem num processo de cansaço, como aconteceu com o cansaço em relação ao ordenamento territorial. Tá? Então, acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Então, no que sobrar, ou um pouco mais de tempo, se vocês quiserem, né, na conversa, no diálogo. Obrigada, Nelly. Obrigada, foi muito legal. A gente tem, sim, um tempinho para perguntas. Eu vi que a Ana Lu teve uma específica sobre o caso do Parauapebas aqui, perguntando se a negociação foi somente entre a APA e a Vale, se envolveu o governo, mas não sei de qual negociação especificamente. Foi Quer falar, Ana Lu? Sim, eu posso falar. Muito obrigada pela apresentação, fantástico. Agora que eu estava tentando lembrar onde eu encontrei com você a última vez, e foi na reunião da Odisseia em Belém. Você estava lá, correto? Estava. Então era isso. Eu estava pensando onde é que eu encontrei com ela, e foi... Então, eu estava lá também nessa reunião em setembro, e muito legal. Bom, isso. Foi... Hã? Finzinho de setembro. Isso, exato. Bom, Nelly, é o seguinte, você comentou que a Vale negociou com alguns produtores lá da APA e dos currais, dos bois. Essa foi uma negociação entre essas duas partes ou envolveu o governo? Não sei. Teve outros atores envolvidos nessa negociação?
Sim, outros atores, sim. Por exemplo, a própria associação da APA, a APROAPA, né? O governo municipal, via Secretaria da Agricultura, né, do município de Parauapebas, o gestor da APA, que é uma APA federal, ICMBio, perdão, né, ICMBio, Secretaria da Agricultura, Vale, APROAPA e cada um dos proprietários, não, dos moradores, que ainda não são proprietários, dos moradores da APA, nesse conjunto nessa negociação. Tá? Envolveu sim. Ok, obrigada. Eu fiquei bem curiosa em relação a isso, da participação do ICMBio em permitir, né, a entrada maior produção de bois, enfim, relacionado com a perda, a mudança do solo para a floresta, né, a perda de floresta em relação à produção do gado. Então, eu fiquei bem curiosa com a participação do ICMBio nessa negociação, se ele, não sei qual foi a participação dele, se a pressão dos moradores, da própria associação era tão forte que o ICMBio não teve tanta voz nessa discussão, ele já estava de acordo, não sei se você acompanhou. Não, a negociação, veja, eu acompanhei quando eu estive em 2007 algumas reuniões, e em 2014, quando eu fui a última vez, nós chegamos na APA num dia que tinha uma audiência pública dos gestores da APA e o gestor da Flona, de Carajás, com os moradores e a associação. Tá? Então, foi muito incrível, porque me fez lembrar um pouquinho meu tempo de IBAMA, né? E falei, olha, que bom que eu estou num outro lugar agora. Porque eu fiquei prestando atenção, tá? Fiquei de ator participante só. Menina, mas a agressividade, a briga, foi muito intensa entre os moradores, a associação e os dois gestores, porque estava o gestor da floresta, da Flona, e o gestor da APA. De acusações mútuas, né? E de dizer para eles, olha, para a gente poder continuar aqui e viver aqui, nós não podemos ficar sem os ganhos dessa diversificação. E a diversificação para eles significava também a possibilidade do boi, né? Então, você que esteve no Odisseia, né, os trabalhos do Pocar, esqueci o nome, do Turhan e do grupo da Embrapa ali, é muito claro nessa questão da entrada do boi, primeiro como decisão individual, né, e depois como uma decisão mais coletiva. Mas é uma poupança, continua sendo uma poupança para eles, né? E então foi ofertado uma série de coisas, mas como já tinha tido problema na produção do maracujá, na produção do cupuaçu, na produção qual era o outro fruto? Tinha um terceiro fruto. Bom, não importa agora, mas tinha dado problemas na produção dos frutos. A única coisa que eles achavam que seria um pouquinho de maior longevidade, né, seria ter boi leiteiro. Tá? A negociação foi muito clara no seguinte, não é corte, é leite. Né? Então, por quê? Porque o leite você faz intensivo, né, e eles têm dentro da APA, tem uma escola, e junto com a escola, a Fundação Vale, né, que não é a Vale empresa, é a Fundação Vale, que trabalha, tem a Estação Ciência, e dentro da Estação Ciência, hoje eles estavam instalando um resfriadouro para o leite. Então, veja, né, primeiro eles eliminariam o intermediário, né? E tinha gente, quando nós visitamos, tinham alguns mineiros ensinando a fazer queijo. A capacitação era transformar
o leite em queijo e já sair dali, então, portanto, o produto com, né, a agregação de valor. Mas aí o ICMBio foi praticamente o voto vencido. Voz dissonante, porque não tinha mais, não tinha controle, não tem controle. Obrigada, Nelly. Ótimo contexto. Ok. Contextualização, aliás. Mais alguém quer falar, Alexandre? Talvez. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim, pode falar, Juliana. Eu comecei a trabalhar na região de Carajás, a mesma da pesquisa, em 2014, logo depois da finalização do projeto da Nelly, e com projetos também da Fundação Vale, e eu não atuei diretamente lá no Igarapé Gelado, mas eu era colega de pessoas que, enfim, trabalhavam lá, e de forma geral, as negociações que se dão com relação à Vale, à Fundação Vale e a todas as demandas da população, elas levam bem pouco em consideração aspectos técnicos, governo ou políticas mais regionais. O que eu observo aqui é que é uma população, ela não é daqui, ela é sobretudo migrante e que sofre com diversas mazelas aqui do histórico de exploração da região. E alguns grupos aprenderam a negociar com a Vale de diversas formas, principalmente através de pressão. Então, a linha do trem e as áreas de influência dela têm muita ocupação e são frequentemente utilizadas para pressionar a Vale para os interesses que são diversos e é muito forte. Realmente, o ICMBio, eu trabalhei na Flona com um grupo de extrativistas e é difícil. O ICMBio, eu acho até que teve um papel bem atuante aqui na região. Recentemente o gestor mudou, eu não sei como é que está agora, mas é conflituoso, é bem desigual o poder. E o ICMBio normalmente está sozinho, né? Sim. Ele não consegue parceiros, né? A parceria, ele não tem parceria. Exato. Ainda que eu acho que o ICMBio tentava fazer bastante articulação com a comunidade, ele é sempre o órgão que está barrando, que está dificultando, que está colocando algum entrave no desenvolvimento da região. Isso, exatamente. Legal, obrigada. Mas alguém tem algum comentário, uma pergunta sobre o caso, sobre a apresentação em geral? Você pode falar já direto. Não? Então eu tenho, vou falar. Gostei como você terminou, né, acho que trazendo essa coisa dos retrocessos agora, e me lembrou muito o seminário que a gente teve em Brasília da RECAM, que infelizmente você não pôde participar, mas que a gente também conversou sobre isso e sobre os desafios para as ONGs em particular, né, que é a maior parte da RECAM, para atuar no tempo adequado e com a força adequada ao tamanho dos retrocessos. E aí, queria ouvir, de repente, um pouco de você, como que você vê o papel de uma rede de organizações como a nossa, de conseguir ter uma atuação efetiva em responder esses retrocessos que a gente está vendo. Carol, a resposta agora, do meu ponto de vista, tem que ser bater imediatamente. Tá? Se, em sendo uma rede, né, veja só, se a gente pegar a RECAM, o que é? Perdão, a RECAM são vocês, a RENCA. Se a gente pegar a RENCA, né, a reação foi de um dia para o outro, em primeiro lugar. Isso, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Usar todos os meios possíveis e imagináveis. Então, quem já está acostumado a trabalhar em rede,
é relativamente fácil atingir um grande público da própria rede e das outras redes que são, né, subsistemas. Então, a reação tem que ser imediata. E imediata, mesmo que depois você amadureça um pouco mais, né? Então, primeiro, redes. Segundo, mobilizações, se tiver quem possa, vamos dizer, ir lá para o Congresso, ou o dia que sabe que sai do Congresso o dia que descobre, como a gente descobriu, que os 2.500 hectares tá dentro de uma medida provisória, né? Então, tem que reagir imediatamente. Então, eu acho sim. E, nesse aspecto, as organizações não governamentais são muito mais ágeis do que qualquer outro governo, do que quaisquer governos, né? Então, por quê? Porque ela atinge muita gente, ela tem mecanismos de como falar, né? E tem muita gente que aproxima, que é possível aproximar-se pelo chamamento. Me faz lembrar um pouco a primeira vez, 96, a primeira discussão de modificação do Código Florestal em 96. Né? Quando chegou ao Congresso e que tinha a primeira modificação, então 80, 20, 50, aquela história dos parâmetros do corte raso, muita gente mandou, nós ainda estávamos com uma internet bem fraquinha, hoje ela é a grande aliada, né? Muita gente mandou mensagem imediatamente para o seu deputado, para o seu senador, para não sei o quê. Bom, nós estamos com um Congresso bastante difícil, né? Mas, se você começa a pressionar quem está pedindo voto para o ano que vem, eu acho que é um bom momento. Cobrar também, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter eleições. Quais são as suas propostas para isso, aquilo, outro? A questão de meio ambiente saiu da pauta. Tá? Quem dos partidos hoje, a não ser PV, que é pequenininho, a não ser a rede da Marina, que é pequenininho, quem fala de meio ambiente? Então, começar a cobrar no momento da apresentação, da discussão, da apresentação de candidaturas, olha, qual é realmente a postura de vocês em relação a tal ou tal coisa. Né? Então, a pressão tem que ser constante. Tem que ser constante e a reação tem que ser imediata. Mesmo que depois tenha que recuar um pouco, pensar e ir de novo para frente. Né? No caso da Renca, o que deu certo foi a Gisele Bündchen. É duro você pensar que uma política nacional depende de uma celebridade. Parabéns que ela conseguiu, mas se não fosse ela, não teria saído naquele momento um primeiro susto. Né? Então, se tivermos que nos aliar com outras celebridades, se defendem a mesma causa, talvez seja o caminho. Cientista fica muito fechadinho, quieto no canto dele, não dá muito certo. É verdade, a gente tem que sair da casinha um pouquinho, né? Mas é interessante. Eu tenho uma pergunta. Vai, Bob. Um pouco relacionado... Bom, muito obrigado, Nelly. Foi muito interessante, muito claro, muito amplo. E eu tenho uma pergunta, tanto na estratégia da UTCA, quanto no caso que você citou do Mato Grosso, plano para 20 anos, você destacou alguns itens socioambientais. E eu gostaria de saber... bom, a primeira pergunta é, você não destacou os outros itens, por exemplo, no Mato Grosso, tinha 3 socioambientais e 9 que a gente não viu, mas uma pergunta é se os outros 9 contradizem
socioambientais. Então, ou seja, ao mesmo tempo que vamos preservar, vamos ampliar agronegócio. Isso é uma pergunta, se tem contradição inerente nesses programas. E outra relacionada a isso é qual é a força que trouxe para esses elementos para dentro desses planos, porque só esses planos estão incluindo esses componentes socioambientais. Porque é fácil colocar no discurso e não precisa implementar, ou porque tem uma força real que está levando a uma consideração séria, realística desses aspectos socioambientais. Eu estou falando da consideração do povo indígena, da conservação do meio ambiente, etc. Que os elementos muito interessantes que você destacou. Mas a pergunta é qual é a real como isso entrou e qual é a real importância disso perante os outros elementos que não foram destacados. Bom, o primeiro dos outros 9, pelo menos 4 deles contradizem. Né? Então, realmente expansão do agronegócio. Né? Por exemplo, então, por isso que eu disse também, bem no finzinho, né, o conflito das políticas sobre os territórios e as contradições. Então, é muito simples falar, Robert, e isso você vê em todas as políticas e todas as diretrizes, qualquer que seja a coloração de quem está por trás, né? O discurso do desenvolvimento sustentável é muito bonito. Sim. Tudo lindo, maravilhoso, harmonioso. Então, é relativamente simples falar. É relativamente simples colocar numa diretriz, né, de uma política que nós vamos batalhar pelo desenvolvimento sustentável. Né? Então, hoje, todas as políticas nacionais e regionais têm o desenvolvimento sustentável dentro dela. Tá? Então, quando você começa a ir para o detalhe, de fato, você vai encontrar contradições. Então, isso é real. A segunda questão, do ponto de vista da força, né, da força real no âmbito dos planos. Talvez eu separasse. Separar fica um pouquinho mais fácil de explicar. Por exemplo, populações indígenas têm, sim, uma certa força, e que é real. Tá? Então, mas é real por quê? Porque está fechado lá. Se você delimitar o território deles, chegar à regulamentação, chegar à homologação e ao registro, está resolvido. Né? Então, tanto que depois de quantos anos a discussão lá da Raposa Serra do Sol se resolveu? E se resolveu no conjunto. Né? E aí os arrozeiros saíram de lá. Tá? Então, há uma força. Populações indígenas, sim. Quilombolas, tem. Hoje, né, apesar de que, recentemente, ano passado, eu tive em vários quilombos aqui do sul de São Paulo, do Vale do Ribeira, e você acaba vendo a população reclamar muito. Não, está muito ruim, eles não nos ouçam mais, não nos ouvem mais, não sei o que tem, mas ainda há, né, as instituições, INCRA e SPU, Secretaria do Patrimônio da União, quando é terra pública, não sei o que tem, trabalhando para poder resolver o problema da terra. Então, veja, o que eu colocaria? A resolubilidade do problema da terra dá a essas populações uma força relativamente importante hoje em dia. Tá? Por quê? Porque eles demandam a terra, tem todos os estudos, não sei o que tem, o governo está concedendo, porque ele está concedendo em terra pública, não tem custo nenhum para ele, digamos. Tá? E enquanto ele concede um pouquinho para o MST, né,
um pouquinho para os quilombolas, muito demorado, mas concede, um pouquinho para os índios, ao lado disso você tem, né, um rio passando. Então, o que é? Os grileiros que também estão regularizando, tá certo? Então, o que está acontecendo? Ele presta atenção num grupo, num segmento, atende, satisfaz com isso, acalma um pouco, porque a reivindicação está sendo atendida, né? E muitas vezes, ao lado disso, outras coisas vão passando. Mas as populações, e aí não é só no Brasil, né? As populações indígenas, sobretudo, na região Grande Amazônia, elas têm sido... Tem conflito, sim, não é um céu de brigadeiro, tem conflito, mas elas têm sido... procuram se atender, porque dá muita visibilidade. Eu comecei falando da imagem da Amazônia, né, fora pelo mundo afora, né? E cada vez que acontece alguma coisa pequena desse jeito, mas que você diz, olha, eu estou resguardando as populações locais, estou atendendo, faz uma imagem bonita, né, de governo que está atendendo a uma reivindicação local. Tá? Então, tem grupos, sim, que ainda têm influência. E é neles que a gente precisa dizer, ó, bora lá, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Talvez os que entraram depois que a gente já tinha começado, se quiserem se apresentar também, Diogo, Cris e o Gabriel, só para também a gente saber quem está por aqui. Olá pessoal, boa tarde, estamos escutando? Sou Diogo, sou do Rio de Janeiro, sou do IBAN e hoje eu estou só como observador, peço desculpas por ter entrado posterior ao início, mas eu gostei muito do que foi exposto pela Nelly e pretendo participar dos próximos também. Diogo, é IBAN ou IPAN? IBAN, com B de bola. B de bola. Wilson Léo. Trabalha com o Wilson Léo. Oi. Eu trabalho só complementando, com o Wilson e com o Léo. É isso mesmo, ele é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Tá. Só pode lembrar, entendeu? Oi, tudo bem? Sou Cristina, aqui da Universidade de Brasília. Sou professora de Relações Internacionais e trabalho com governança global, transnacional na Amazônia. Peço desculpas pelo atraso, me confundi com o horário. Eu estava na minha cabeça com o horário antigo e eu não reparei. Enfim, mas obrigada. A parte que eu peguei eu achei super interessante, eu concordo. A gente está vivendo um momento de grandes desafios e paradoxos. E acho que a gente realmente precisa atuar bem com rede, porque tem que ser, como a Nelly falou, tem que ser na hora, né? A reação tem que ser logo, porque senão a gente não vai parar essas forças agora que estão... Tem que montar uma força-tarefa e uma coisa assim, ficar vigiando 24 horas por dia, porque basta cochilar que eles fazem alguma coisa. Obrigada, Cris. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade da Flórida em Geografia. Trabalhei muitos anos na ONG IDESAN, local em Manaus, né? E eu achei muito interessante todo a introdução e o background que a professora Nelly colocou. E o meu interesse maior aqui eu entendi que existem essas forças, esses interesses articulados para a conservação, principalmente, né, que foi bastante falado de áreas protegidas e outras dentro dessa esfera do desenvolvimento econômico geral da Amazônia e da geopolítica, mas eu vejo que
a desarticulação maior, a meu ver, nos últimos tempos, tem dentro tá mais acontecendo dentro onde a gente precisa, né, pensar, talvez olhar mais com atenção, seria no foco dos agricultores familiares, que ao mesmo tempo eles estão do lado do desenvolvimento do agrobusiness, mas ao mesmo tempo pouco fortalecidos, ou as estruturas não geralmente ele fica à parte desse debate, não tem uma organização tão forte para talvez rumar dentro desse ordenamento territorial e para atividades mais sustentáveis, né? Então, eu acho bastante interessante e um foco mesmo que eu vejo dentro do nosso trabalho, do IDESAN e do que eu estou tentando trabalhar aqui com umas questões dentro da geografia, como entender ou fortalecer essa rede socioambiental para apoiar o desenvolvimento aí dos agricultores familiares, né? Então, achei muito interessante todo o contexto e me fez pensar muito aqui, e vou continuar pensando, que eu estou no final também do primeiro semestre aqui, bastante pensativo sobre todas essas questões de conservação e desenvolvimento na Amazônia, tendo em vista que eu sou biólogo e agora estou fazendo adentrando na geografia. Ok, Gabriel. Ok. Posso complementar o que Gabriel está colocando? Posso? Vai lá. Eu acho que foi muito interessante todo esse discurso sobre as ideias da Berta Becker sobre a Amazônia século XXI como uma fronteira tecnológica. E quando tivemos aquela conferência aqui na Universidade da Flórida sobre a Amazônia, eu acho que Carlos Nobre, Cláudio Pádua e alguns outros tiveram também esse tipo de visão, que o futuro ou o caminho para o desenvolvimento deve ser uma coisa tecnológica, pensando na utilização e comercialização da biodiversidade. Mas que eu me pergunto se essa visão, como ele liga com o fato do desenvolvimento, a ocupação atual, que é maiormente para pecuária ou para agricultura, mineração, hidroelétricos, etc. Bom, é uma visão, como se liga essa visão e como podemos pensar numa fronteira tecnológica sem pensar como incorporar as populações que já estão existentes e os processos que estão em andamento. Que liga com o que Gabriel falou dos agricultores, que são milhões de pessoas morando tanto na APA Igarapé Gelada, quanto em toda a região, na Mato Grosso, etc. Olha, Robert, tem, no fundo, algumas vezes eu já escrevi, já refleti um pouco sobre a questão da coexistência, né? Nós não vamos... o que já está lá, já está, né? Então, você não vai conseguir tirar a soja e voltar à floresta. Não. Tá? São dois modelos. No caso brasileiro, e isso se repete nos outros países, são dois modelos. Tá? Um modelo que permanece com esses, né, ligados às commodities internacionais, a situações mais amplas, e um outro modelo que, embora tenha muito mais população, né, ele ocupa menor área no espaço, vamos dizer assim, né? Basta você ver as conversões que tem aí. Mas, primeiro de tudo, é coexistência. A segunda questão, né, é realmente estar atento, por exemplo, como minha área política, eu vou na política, estar atento para que não haja retrocesso nessas políticas que dão condições às populações mais numerosas, mas que ocupam menos o espaço. Então, por exemplo,
né? O Gabriel estava falando e você complementou. Na saída da Dilma, a entrada do Temer, o que aconteceu? Desapareceu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Então, isso é um retrocesso também. Agora, tá bom, desapareceu, mas a questão financiamento, política da agricultura familiar tem que continuar. Então, qual é o novo endereço? O novo endereço institucional é o Ministério do Desenvolvimento Social. Tá bom, mas a ação, né, a vertente da política para atender a essa população tem que estar presente. Esses que foram alguns avanços que nós tivemos e que não podemos deixar simplesmente perder. Então, se a gente já conseguiu, olha, a Embrapa, quando você pega toda a história da Embrapa, é bastante tecnológico, ela quem botou a soja do jeito que está, o algodão do jeito que está, enfim. Então, por um pequeno período de tempo, a Embrapa trabalhou com a agricultura familiar. Então, ela tem que continuar trabalhando. Se para o grande agricultor tem tecnologia, para o pequeno agricultor também tem que ter tecnologia. Né? Então, nós vamos coexistir, sobretudo porque uma boa parcela do território nacional, né, e regional na Amazônia foi ocupado. Mas o que precisa aparecer é fazer pressão para manutenção das políticas que favorecem esses grupos minoritários na força política, né? E que para que eles possam continuar tendo acesso. É pouco o PRONAF, mas o PRONAF não pode acabar, por exemplo. Né? Então, a Embrapa hoje tem a política para o agrobusiness, tá bom. Então, qual é o setor da Embrapa, ou se não é Embrapa, se é Emater, qual é o segmento que vai apoiar a agricultura de alimentação? Então, por isso que, e aí eu volto para a sua questão anterior, né? Se esses grupos, eles, enquanto grupos, fizerem pressão, já é um ganho no sentido de você manter, pelo menos, a existência deles. Não podem desaparecer. Né? Então, para mim, são um pouco essas... E quanto mais visibilidade der às ações que os favorecem, melhor. Né? Nós estamos num momento que, se você pega jornal, não fala mais nada. Só fala... Então, eles têm que começar a aparecer novamente. Legal. Obrigada, Nelly. Acho que a gente já passou um bocadinho do tempo. Mas a vontade é de continuar. Inclusive, a gente adoraria continuar o diálogo com vocês, participar na Recan. A ideia é fazer mais cafés virtuais ano que vem. E a gente pode divulgar e seria super legal. Estou à disposição, gente. Vocês têm meu e-mail aí, se vocês quiserem algum texto em particular, tá? Me escrevam. Posso demorar um tiquinho para responder, mas respondo. Isso aí. Obrigada a todo mundo que ainda está aqui, que participou. Foi muito rico. Eu quem agradeço essa possibilidade de falado com vocês, de ter revisto, né, a Stephanie, das minhas ex-alunas, tá? Bob, prazer em te conhecer, já tinha te dito isso ontem, né? Mas estou aí também, se você quiser alguma coisa, precisar de alguma coisa, acione. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Tá bom, gente. Então,
Isso que eu comentar uma coisa. Estamos aguardando sugestões para outros pautas para discussão nos cafés virtuais a partir de janeiro. Tá bom. Alguém quer propor? Estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado, Tá bom. gente. Valeu. Tchau. Beijo para Tchau. vocês, meninas. Tchau, prazer em vê-los. Tchau. Tchau.